Bem-vindo a mais aqui Investimento com Cláudio Queiroz. Se esse vídeo ficar longo, entra aí na ferramentas embaixo, naquela engrenagem lá, põe para avançar um pouquinho mais rápido que vai valer a pena. Como montar uma carteira assim do zero? Eu vou montar então uma carteira do zero para você entender. E não é só montar uma carteira do zero, é mostrar para você como você faz a pesquisa da ação, o que você tem que olhar de rentabilidade, qual é a correlação que ela tem, qual é o risco-retorno, quais são os indicadores que você tem que ver. Fica aqui que você nunca mais vai ficar com a dica da piscina. Vem! É lógico que isso aqui não é uma recomendação. Isso é uma coisa que eu vou estar fazendo inclusive com o meu dinheiro para estar auxiliando a vocês a tirarem aí a dica da piscina e procurar possíveis evoluções aí em quais ações, aonde vocês investirem, como investir. Então eu vou mostrar aqui algumas etapas que é necessário você saber. E lógico, por isso que eu estou publicando que é o que eu vou demonstrar com o meu dinheiro. Ele vai ser feito em etapas, sem pressa, pois se trata de uma construção de um investimento e não de especulação. É isso que tem que ficar de olho. Muito bem, eu fiz então esse desenho aqui de um portfólio de investimento para vocês olharem na tela. O que essa carteira vai compor? Ela vai compor ações dos Estados Unidos, ações brasileiras, FIIs, fundos de investimentos, tanto aqui como pode ser algum do rate lá fora. Vai ter cash também, porque o dinheiro de oportunidade, talvez eu não coloque aqui, mas tem que ter dinheiro de oportunidade, onde tem recorrência para estar investindo todo mês. E por onde nós vamos começar então hoje? Nós vamos olhar as ações brasileiras e eu vou estar pendurado em 4 setores: commodities, utilities, indústria e bancos. O que eu escolhi já? Commodities. Então tudo que eu vou falar hoje aqui, eu vou estar ligado numa ação que está focada em commodities, tá? Então a primeira coisa que eu olho vou olhar o petróleo Brent para ver como é que ele vem na reposição. Agora ele está em torno de $120 o barril. Em 5/7 ele estava em 77,88 dólares. Se eu fizer ver o quanto seria de queda, que se ele retornasse, seria 35% de queda de um retorno dele. O que acontece? O petróleo ele vai voltar, deu uma estilingada e ele vai voltar. Nós não sabemos o quanto que ele volta, por isso que eu coloquei em 5/7 de 21 como se fosse assim um corte, para que eu possa visualizar que até 77 está beleza, eu estou comprando nele. Por quê? Nós temos Rússia, que está nesse rolo todo, que é a segunda maior produtora de petróleo. A reposição vai estar difícil, a inflação mundial ainda vai estar comendo. Então o petróleo ainda vai estar pressionado. Mas isso estabilizando, ele vai cair, ele vai enxugar. Beleza? Muito bem. Então já cantei petróleo. Quero uma ação na minha carteira de petróleo. O que vocês têm que fazer? Vou deixar o link aí na tela para vocês. Entra lá na B3, faz pesquisa lá. Você pode fazer pesquisa de empresas por segmento e por setor. Então eu já caí logo de setor. Setor de petróleo, gás. E aí ele vai me trazer quais as empresas que estão penduradas lá. E aí ele tem 2 segmentos, de equipamentos e serviços, exploração, refino e distribuição. Quero uma de exploração, refino e de distribuição. Beleza? Muito bem. Feito isso, ele me trouxe 10, que são essas 10 aqui que estão na tela. Puf! Maravilha! O que eu fiz? Fui lá na Status Invest, coloquei as 10 de comparação. No plano básico que eles liberam para vocês, tem limitação de comparação de empresas. Mas às vezes vale você pagar um custo a mais, uma assinatura, alguma coisa desse gênero para eles, porque você aumenta o leque de informação para vocês. Então, nesse caso aqui, nesta sequência, eu coloquei as 10 e coloquei os indicadores de evolução, eficiência, endividamento, rentabilidade e crescimento. E aí ele já me ordenou dizendo, nesses indicadores, olhando só os indicadores, a primeira é Enalta, a segunda é Petro, a segunda é PetroRio, a depois é 3R e assim por diante. Eu consigo ter uma comparação comparando banana
com Banana, que são empresas do setor onde eu vou poder efetivamente escolher qual que eu quero colocar na carteira. Tá bom. Eles também têm um outro módulo chamado módulo Forecast. O que esse módulo Forecast faz? Ele tem algumas visões. Ele tem uma visão resumida e a visão completa. E aí depois ele tem um ranking de base, que é do consenso do mercado, e o upside daquela ação, o quanto ela pode se valorizar ou não. Maravilha? O que eu fiz? Peguei então essa visão, quero ver ela no completo e por upside. Isso é, na minha carteira, além de eu carregar essa ação por um longo prazo, médio e longo prazo, eu quero saber qual é o potencial que ela tem. Então ele me ranqueou já, informando já se ele está com compra forte, se está aguardando, se está em revisão, se está com venda forte ou venda, algo deste gênero. Então eu coloquei aqui as 4 primeiras, aonde ele está mostrando 3 Rio, PRIO, a BR e a CA. Muito bem, se nós olharmos como é que fica essa abertura, você olha assim, lá do lado direito tem lá quantidade de analistas que fazem a cobertura deste papel. Então a 3R, por exemplo, são 5 analistas, estão falando com 5, todas com compra. Também olhei a VBBR, que tem 12 analistas, e aí está mostrando, um está em aguardo e os outros 11 está falando assim, compra forte. E a Cosan, aonde, se você mostrar, a Cosan está lá, ó, tem lá compra forte, 8, depois temos 4 aguardando e os outros não tem nenhuma situação. Então ele mostra para você, ele já te dá uma dica de como o mercado está visualizando esse cara. Vendo isso, eu peguei então as duas. Peguei a 3R para mim estar comparando e a PetroRio. Então, ó, a 3R ela tem um upside de 98,27% contra 44,67% da PetroRio. Então, hoje ela está no valor de 40,40 a 3R contra 25,23%. Mas eu olho aí o desvio padrão. Nesse caso, o desvio padrão, ele fala sobre o total de avaliações. Se você olhar que o desvio padrão da 3R é muito maior, 22,89, contra só 7,73. Então o desvio de estar muito mais, acontecer algo muito mais, está predominantemente ligado a 3R. A PetroRio está mais ou menos em consenso, 7,73 de desvio padrão. Então nós temos mostrando o preço-alvo deles, PetroRio com 36,50 de preço-alvo e a 3R com 80,10 de preço-alvo. O que eu olho em seguida? Eu olho a rentabilidade. Peguei todas e coloquei em 2 anos, incluí os dividendos deles para me poder ver, deixa eu ver, quem está trazendo mais retorno para nós. Maravilha. Primeiro quem? PRIO 3. Ela trouxe nesse período 655%, seguido da Petrobras com 232%. Então você vê que o negócio é um estouro. Aí depois veio a Enalta de 199%. E depois todas as outras aí para poder estar vendo. Lógico que você tem que olhar outras coisas que eu ainda estou falando. Então aqui eu olhei rentabilidade para vocês, olhei o desvio padrão, olhei consenso do mercado. Agora eu vou na correlação. O que é a correlação? Vamos lembrar para vocês. A correlação, eu gosto da correlação negativa. Por quê? Quando um ativo sobe, o outro desce. Quando tem uma correlação positiva, os dois tendem na mesma direção. Se sobe, os dois sobem. Se desce, os dois descem. Então a correlação negativa vai te ajudar você a diversificar na carteira, procurar pegar ativos correlacionados negativamente, que quando um tiver um surto para cima, o outro pode ter um surto para baixo, equilibrando a sua carteira. Então eu vou dar um exemplo de quem tem mais correlação com todos esses, é a Petro e a PRIO. Você vê, tudo que tiver negativo, ele é um bom negócio, porque se eu resolver, porventura, enfiar uma outra na minha carteira e eu vou tentar colocar uma correlação que ele seja negativa. Então vou pegar aí a PRIO 3. A PRIO 3 tem uma correlação negativa com a Cosan. Ela também
tem uma correlação negativa, por exemplo, com a 3R e assim por diante. A Petro também. Então, aqueles que estão positivos, eu não tenho uma tendência de estar colocando também na minha carteira, porque eu não estou diversificando. Além de eu estar no mesmo setor, eu não estaria diversificando o poder de quando uma vai subir ou não. Então, esse é importante você estar vendo esse mapinha aqui de correlação. Maravilha? Bom, diante disso, também o que eu olho para estar montando nisso? Eu olho risco e retorno. Este é um gráfico que, se você olhar para cada uma dessas ações, ela distribui, tá vendo? Ó, risco, esta linha toda está no risco, tem algumas ações que estão na linha do risco, e o retorno, todas têm esse diagrama. O que eu faço? Qual que é o meu apetite? Ó, eu aceito tomar risco até 50%. Então ele já monta um quadrinho para você mostrando, ó, com esse risco, vou dar um exemplo aqui, da Cosan com 30,52%, você tem a possibilidade de ter um retorno de 11,48%. Beleza? Então o que eu fiz? Assumi um risco de até 50% e aí eu vejo qual seria um retorno casando com os outros indicadores que eu tenho. Muito bem. Diante de todos esses indicadores, o risco-retorno, olhando lá a correlação, a rentabilidade deste jeito, o que eu escolhi? Eu escolhi a PetroRio, a Prio 3. Os indicadores são interessantes comparado aos seus outros pares do setor. Tem boas recomendações das casas de research. Graficamente, ele tem, se você olhar o gráfico, olha aqui agora, ó, as médias móveis apontam para cima, podendo observar um melhor momento, inclusive de entrada, para o próximo recuo que ele pode ter. O gráfico também apresenta o comportamento nos preços nos últimos 12 meses com topos e fundos ascendentes. Então ele está mostrando tudo que o negócio, entre todas que eu comparei, senão ia ficar muito gigantesco aqui o vídeo, esta está sendo melhor. Muito bem. Olhei gráfico, olhei os indicadores, comparei, o que eu faço? Vou lá no RI, na PetroRio. Entro lá, escrevo lá, RI, PetroRio, ele vai te mostrar lá o site de relacionamento com o investidor, e aí lá ele tem um monte de informação. Como é que tá? A PetroRio está mais redondinha nos seus custos. A Enauta, por exemplo, ainda está sofrendo para estar arrumando algumas coisas. A 3R também, ela está sofrendo com os custos, então não me interessa estar entrando agora nela. Então, escolhi a PetroRio, aonde eu vou lá, tem a central de resultados, baixo a central de resultados, vejo quais são o que ela está tocando, o que ela não está tocando, quais os projetos ou não, entendeu? Esse, olhei. Estudei isso, bom, decidi, vou comprar então a bichinha. Então, fui lá, botei uma ordem aqui só para molhar o bico, coloquei 200 ações, comprei a 23,21, as 200 ações, está aqui, ó. Comprei agora em março. Se nós olharmos, e já tem o gráfico lá, inclusive lá na Status Invest, onde eu vou estar controlando e publicando isso para vocês, se nós olharmos isso, a carteira, hoje só tem uma ação por enquanto, porque eu vou fazer outras aquisições, ela está rodando em 8,84%, contra o Ibovespa de 7,17%, sendo que se eu tivesse já vendido ela no dia 23/3, eu estaria embolsado mais de 17% de lucro. Então, aqui eu não estou, lógico, ter imediato lucro. Vamos construir um racional. Mas estou mostrando para vocês que sim, o petróleo pode tombar pressionado? Pode. O que eu vou colocar aqui? Utility para ser um colchão um pouquinho, porque se esse cair, ele vai ser uma contra-relação, que são ações de utility. Vou mostrar isso para vocês. E se você ficou aqui comigo até no final, ó, escreve aí, quero esse livro, vou sortear esse cara aqui para você. Não deixa de comentar. Falou? Forte abraço. Se você não é inscrito, inscreva, like, manda aí para os outros. Tchau!